O primeiro presépio, a primeira representação realizada por Francisco de Assis. Avizinhava-se o Natal de 1223. Francisco de Assis ainda guardava na retina o que vira em sua peregrinação evangélica à Terra Santa. Ele pressentia que estava próximo o dia de sua transição para a grande pátria. Quando ainda jovem, recebera os primeiros sinais da realidade do mundo da luz em suas visões e estreita sintonia com o próprio Senhor Jesus. E sonhara em ter sua manjedoura. Vivendo em meio à riqueza de seu abastado pai, jamais se conformara com tal situação, face à miséria em que viviam os empregados do comércio mantido por sua família e a população pobre de sua querida Assis. No dia em que desposou a sua dama pobreza, expressão que gostava de repetir, ocorreu o famoso acontecimento, que consistiu em desnudar-se e devolver as roupas e o dinheiro ao pai. Um gesto inusitado. Talvez sem saber ao certo, mas já naquele dia, Francisco conseguiu dar o primeiro passo na construção de sua manjedoura. Viver nela, para ela e com ela, era o objetivo supremo de sua vida. Como num protesto veemente contra a luxúria, a prepotência, o engodo, a superstição e a idolatria daquela gente, que vivia quais cegos, conduzidos por guias cegos. E Francisco presenciava o espetáculo confrangedor, os guias cegos e os cegos caindo no barranco. Jesus se apresentava aos seus olhos como a única tábua de salvação. Ele argumentava consigo mesmo. Como relembrar aos supersticiosos e idólatras a excelsa figura do Mestre em plena época das comemorações do seu nascimento? Ontem, como hoje, os espíritos desavisados se entregavam a toda sorte de festins para homenagear o nascimento do Redentor. E que fez Francisco de Assis com seus seguidores, obedientes, para dar uma nova dimensão ao grande acontecimento? Foi ao encontro de um certo senhor, João Velita, e que era o seu grande admirador em Fonte Colombo, e disse-lhe: Irmão, Senhor João Velita, se me queres ajudar, celebraremos o mais belo Natal que jamais se viu. Certo que quero, meu pai. Num dos bosques do eremitério de Grétio há uma gruta semelhante à de Belém. Quero apresentar a cena de Natal e ver com os olhos do corpo a pobreza na qual Jesus menino veio ao mundo e como foi acomodado em uma manjedoura, ficando entre o irmão asno e o irmão boi. Tenho a licença do Santo Padre para fazer essa evocação da natividade de Jesus. Compreendo, deixe tudo por minha conta. E se pôs a trabalhar na construção do presépio, tal como Francisco havia lhe explicado. Seria o primeiro presépio do mundo. O vale de Riete, onde estava o eremitério de Grétio, se preparava para as festividades do Natal de Jesus. Enquanto os sinos bimbalhavam quase sem cessar, os habitantes da região se preparavam para o grande acontecimento. Todos já estavam avisados da novidade e a celebração idealizada por Francisco de Assis. Pastores, casais da alta sociedade de Assis e de locais distantes juntavam-se aos humildes franciscanos a caminho de Grétio. A noite estava límpida, gelada e linda, e era iluminada pelas tochas empunhadas pelos frades que entoavam cânticos sacros sob o contagiante entusiasmo de Francisco de Assis. Um verdadeiro encantamento e poesia, tudo aquilo. Na gruta natural, semelhante à de Belém, estava armado um modesto altar para a celebração da missa. A manjedoura estava ao lado, não esquecer os mínimos detalhes recomendados por Francisco, e colocar as imagens de José e Maria, tal como lhe fora dito. Francisco se aproxima a passos lentos. Uma cena de majestosa beleza tem lugar neste momento.
Com sua bela voz, ele entoa um cântico de louvor ao menino Jesus e à Virgem Mãe. Em dado momento, sua voz treme, tal qual o balido do cordeiro. Uma luz de intenso fulgor é vista por todos envolvendo o ambiente. E nessa luz aparece uma criança linda, tão maravilhosamente linda, que todos se ajoelharam para adorá-la. Francisco se levanta e vai olhá-la de perto. Debruça-se respeitosamente e todos veem as delicadas mãozinhas da formosíssima criança afagando o rosto do humilde frade. E Francisco, entre lágrimas e sorrisos de emoção, toma a criança nos braços, aperta-a contra o coração, para e depois coloca-a no berço de palhas e de luz e se prostra de joelhos ante o espetáculo grandioso e belo na inspiração do Senhor. Nesse instante, todos ouvem um coral invisível entoando a mais bela e acariciante melodia que nenhum mortal jamais ouvira. Eis aí o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, exclamou Francisco. O gênio poético de Francisco. Francisco de Assis, com sua força extraordinária, inaugurou naquela madrugada de dezembro de 1223 a tradição do presépio que ainda hoje se repete em todo o mundo cristão